Eu vou falar do Bitcoin porque as demais blockchains, elas seguem o mesmo preceito, né? Mas então, uma blockchain é uma cadeia de blocos encadeada, linear, né? Então tem um primeiro bloco do Bitcoin minerado lá em 2009. De lá para cá, a cada 10 minutos foi acrescentado um bloco na sequência. E a gente está chegando em quase 700 mil blocos, 690 alguma coisa. Não sei se vocês lembram, no começo do Uber aqui, toda hora alguém tentava proibir o Uber, né? Um vereador ligado a táxi, um deputado que tinha, né, participação em cooperativa. E na rede do Ethereum tinha um programa chamado Arcade City, que era um Uber descentralizado. Então, enquanto o pessoal mandava lá, ó, na sede do Uber aqui no Brasil, tem que tirar o Uber aqui de funcionamento, parava o servidor, não tem como parar esse aplicativo. E era a mesma coisa. Só que ao invés de ter uma empresa colhendo parte, né, do benefício econômico gerado, o dinheiro ficava entre as partes e uma partezinha para os detentores dos tokens daquela plataforma. E um ponto interessante também sobre o Bitcoin, que ele comentou, é que há pouco tempo a gente viu, mais ou menos uns 2 anos, se eu não me engano, aquela iniciativa do Facebook de criar a Libra, né? Seria a moeda do Facebook. Sim. E não foi para frente a Libra? Foi, mas de uma maneira muito diferente do que iria inicialmente. Até mudaram o nome, virou Diem, saiu há pouco tempo. Mas quando o Facebook surgiu com esse plano, um monte de legisladores do mundo todo falou: caramba, o Facebook tem 3 bilhões de usuários. Se fosse um país, seria o país mais populoso do mundo. Imagina o pessoal transacionando só com a moeda do Facebook. Você pagando a sua equipe em moeda do Facebook, a gente transacionando nessa moeda. Eles perderiam o poder que eles têm de concentrar a moeda fiduciária. Como é que eles vão cobrar imposto sobre uma negociação que acontece numa moeda que não é deles? É que nem, sei lá, você me chama pra cá e fala: Perini, vou te pagar pra você vir no podcast em figurinhas da Copa do Mundo. Eles vão querer o quê? A do Neymar metalizada do governo? Não tem como. Então, quando eles surgiram com a ideia, simplesmente choveram cartas para a sede do Facebook, da Calibra, que era a empresa que estava tocando isso, e eles desistiram da ideia. Agora, quando criaram o Bitcoin, ia mandar carta para quem? O pseudônimo lá do Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é que sumiu do mapa? Não tem como. O engraçado é comparar com o Uber, né? Você começou falando a respeito do Uber. E até aponta para a descentralização que a internet possibilita, né? O Uber é o seguinte: um grupo de programadores pode simplesmente criar um aplicativo, colocar ele para rodar, e só então o governo só tem tempo de reagir, né? Agora, quando você está falando de uma empresa listada na bolsa, é uma empresa gigantesca igual o Facebook, que sabe que vai enfrentar problemas e ela anuncia antes, ela vai enfrentar um monte de barreiras do Estado para conseguir construir alguma coisa. Exatamente. Não sai do papel, né? Cara, eu tenho algumas perguntas para falar sobre um monte de coisa que vocês falaram aqui. Primeiro de tudo, foi em relação à questão do custo, né? O Jonas falou, caramba, que hoje é muito custoso ainda para você operacionalizar essa transação. Só que, assim, a gente tem milhões de máquinas que hoje, nesse momento, estão rodando, né, para validar as transações, para construir esse sistema descentralizado que a gente conhece como blockchain. Só que isso daqui é remunerado para as pessoas que estão fazendo porque volta a criptomoeda para elas, certo? E aí você falou que tem um custo. Eu não entendi. Esse custo é o quê? Ele vem da casa da exchange mesmo que está fazendo esse remanejamento de carteira? Ele está vindo das pessoas? Porque assim, você tem um custo alto e você falou que tem um incentivo que é em relação à descentralização, né? E desconcentração de poder na frente de só um regulador, e é por isso que as pessoas fazem. Mas se tem um custo alto, qual que é o incentivo financeiro da parada? Ficou meio certo isso aí. Eu vou falar do Bitcoin porque as demais blockchains, elas seguem o mesmo preceito, né? Mas então, uma blockchain é uma cadeia de blocos encadeada, linear, né? Então tem um primeiro bloco do Bitcoin minerado lá em 2009. E de lá para cá, a cada 10 minutos foi acrescentado um bloco na sequência. E a gente está chegando em quase 700 mil blocos, né? 690 alguma coisa. Desculpa, o que é o bloco? Esse bloco é uma estrutura de dados que inclui as transações que foram feitas dentro daquele bloco. Então, ele agrupa um número de transações. Então, as transações, elas são executadas. Assim, quando você cria uma transação, ela não está imediatamente escrita no livro. Ela fica pendente, esperando o minerador que considere o incentivo que você colocou para ele suficiente para ele falar: vou colocar essa transação no próximo bloco. Só que o tamanho do bloco é limitado, é finito. Então, você tem oferta e demanda operando aí. Então, quando tem muita transação, muita gente querendo transacionar, muitas operações pendentes de confirmação, e só tem 1 megabyte no blockchain do Bitcoin por bloco, né? Você acaba elevando o preço. O minerador vai escolher as transações que estão pagando taxas maiores, né? As FIIs maiores. Tem momentos que tem 300 megabytes de transação pendente e cada bloco só inclui mais 1 megabyte, 1 a 2 megabytes aí agora com um upgrade que aconteceu em 2017.
Mas assim, vai levar um maior tempão, então ele vai pegar as transações que estão pagando mais. É quando a rede está congestionada, isso, né? Muita gente querendo usar. Então, sobre o que você perguntou, o custo quem paga são as pessoas que estão transacionando aquela moeda, né? Aquela criptomoeda dentro daquela blockchain. Então, por causa desse mecanismo de oferta e demanda, quando eu coloco uma transação, e assim, criptomoedas foram criadas com esse objetivo, né? Como que eu transfiro valor de uma pessoa para outra, né? A gente até brinca, o nosso CTO, né? Um programador lá, um dia eu conversando com ele sobre blockchain e Bitcoin, e ele falou assim para mim, no princípio era o Bitcoin, né? O Bitcoin foi criado primeiro, e inclusive no white paper do Bitcoin nem fala sobre blockchain, né? Ele chama de Chain of Blocks, e depois eles, talvez até jornalistas ou entusiastas, criaram o termo blockchain e tudo mais, né? Certo. Então, assim, o custo ele vai ser diluído em relação às pessoas que estão fazendo essa mineração, né? Então, isso não é uma coisa que interfere de cara para a exchange, no modelo de negócio, por exemplo, da Biscoint para existir, certo? Interfere um pouco porque o usuário acaba deixando de operar se ele vê, por exemplo, ele tá com a criptomoeda em poder dele. E aí ele vê uma oportunidade de vender bem, mas o custo da transação para mandar os bitcoins para a corretora está muito alto, pode ser que ele desista da operação. Se ele não está com os bitcoins na corretora, né? Então, dando um exemplo de Porque usuário. a corretora tem a carteira dela que você pode colocar. Como Exatamente. Se fosse uma wallet, muita né? gente, embora não seja o mais indicado, usa a corretora como carteira, né? Deixa lá os bitcoins para evitar esse tipo de coisa. Porque... Você diz que não é mais indicado por quê? Por causa de fraude? Não é por causa de fraude. É porque vamos pensar como um hacker. Um cara altamente especializado e que tem um tempo limitado, como todos nós, e ele vê, quero hackear alguém para ganhar dinheiro. Aí tem o Breno, que é uma pessoa física, que ele sabe, o Breno deve ter uns bitcoins lá, mas com certeza o Biscoint tem muito mais bitcoins. Então, pensando em alocação de recursos escassos, uma corretora é sempre um alvo muito mais compensador do que uma pessoa física. Naturalmente. Por conta disso... E tem um outro problema que é a confiança na corretora, né? Porque quando a pessoa tem bitcoins lá no Biscoint, ela está confiando que o Jonatas, o board, né, da empresa... E a plataforma, quando ele solicitar um saque de Bitcoin que está escrito lá qual que é o saldo dele, a gente vai mandar esses Bitcoins para ele, da nossa carteira para ele, né? Então, quando você... promessa de pagamento. Isso, é uma promessa de pagamento. A gente pode honrar ou não. E tem um último ponto também. Além disso, questão de confiança, e já teve corretora onde o CEO era o cara que detinha as chaves privadas da corretora e o cara sumiu na Índia, era um canadense. Sim. Sumiu na Índia, morreu, né? Ou não, né? Vai saber. O cara cortou o cabelo, deixou a barba crescer e tá em Mônaco, vivendo lá com o Bitcoin dos outros. Magicamente os bitcoins se moveram, né? Pois é. O morto... Sessão espírita. Psicografou lá chaves privadas. Mas em todo caso, ainda tem um outro problema. Porque quando você coloca os seus bitcoins numa carteira onde só você tem acesso às chaves privadas, essas senhas, ninguém consegue mexer naquilo, para o bem ou para o mal. Se você morrer sem deixar o acesso para ninguém, aqueles bitcoins estão perdidos para sempre. Se você perder a senha também, hoje. Perdeu também, né? Exatamente. É o ônus e o bônus, né? Agora, quando tá na corretora, lá no Biscoint, vamos supor que aparece, sei lá, um filho que eu tive e nem sabia que existia, eu tô devendo pensão alimentícia. Aí o Estado consegue bloquear o meu saldo tanto em contas bancárias quanto também em ativos que eu tenho em corretoras, incluindo criptomoedas. Então, por estar na corretora, que é uma empresa... O pessoal fala, não tem regulação no Brasil. Tem quase tudo, pô. Paga imposto normal, é um CNPJ, tem a sede. Se você vende Bitcoin, você paga imposto de renda, reporta todas as transações. Tem a IN 888 de 2019, regulamenta mais ou menos. Exatamente. Eu não sei o que o pessoal está esperando. Isso é uma bula papal para falar que está regulado. Porque tem tudo. Tem até ETF em bolsa de valores hoje. A gente recebe intimação da justiça para bloquear eventuais bens que estejam no nosso poder desse CPF. E você pode pagar imposto já condizente com o que você transacionou em Bitcoin, né? Com base no spread que você fez trade ali, você consegue já falar, eu tive um ganho de tanto em Bitcoin, você paga imposto em relação a isso. O imposto é ganho de capital, um imposto que já existe. O Bitcoin já é tratado e já tem até um campo na declaração de imposto de renda, você consegue atribuir lá. Eu tenho um ativo, eu tenho um bem. Olha que engraçado, no imposto de renda sim, né? Mas na CVM ainda não foi regulado, né? Parece que como ativo ele não é considerado pela CVM ainda, apesar de você já ter todo o arcabouço de coisas que você tem que fazer para considerá-lo como um ativo. Tem até um código específico no DARF, 4600, não é o 6015.